E aí, matraqueiros, beleza? Como é que estão vocês? Do último podcast que nós tivemos para hoje, a gente já tratou de diversos temas e agora, como o último Matracast do ano, é tempo da gente parar um pouco, refletir, fazer uma avaliação, uma análise de como é que foi esse ano aqui na nossa escola de tempo integral Joaquim Francisco de Souza Filho. E para fazer essa avaliação, essa retrospectiva, reflexão do ano, nada mais justo que a gente conversar com os que estavam à frente, na cabeça de todo o processo, nosso diretor Anderson Macena e a nossa coordenadora Janaína Caetano. Olá, gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Olá, estamos aqui, eles não conseguimos escapar. Escapa mesmo não. No Matracast, a gente vai tratar de diversos temas, principalmente sobre questões étnico-raciais. E aí eu queria saber, inicialmente pelo Anderson, eu sei que esse é seu primeiro ano aqui na escola, e aí eu queria saber de você uma avaliação, um panorama, como é que foi esse primeiro ano aqui na Joaquim Francisco para você? Primeiramente, né, eu quero só mandar um beijo aí para todo mundo que está acompanhando o nosso Matracast. Essa atividade, inclusive, do Matracast, ela resume bastante o que eu penso a respeito de como foi esse ano aqui na Joaquim Francisco, né? Eu sou muito grato pela equipe ter me recebido e recebido muito bem aqui, como, né, para tá esse desafio de liderar o barco aqui que já estava andando, com todos os desafios que nós tivemos aqui, né, com a obra em andamento, né, e com todas as outras questões que isso pode acarretar. E assim, eu vejo, fazendo uma avaliação do ano, eu vejo que foi bem positivo, aliás, foi extremamente positivo, porque a gente tinha muitos motivos para ter alguns problemas aqui, bem mais problemas do que nós conseguimos, mas a equipe, né, eu costumo sempre dizer que a minha equipe ela é uma equipe de ouro, porque ela é sempre unida, ela não mede esforços para fazer as coisas, apesar né, dos desafios e dos possíveis problemas que podíamos ter, por conta de estar com a obra dentro da escola, com espaços reduzidos, né, com calor, com poeira, com barulho, né, e apesar de tudo isso, nós fomos uma escola que nunca deixou de ter os seus bons resultados. Então, acredito que isso deve muito a essa equipe, né, que eu cheguei aqui neste ano para liderar. Então, eu vejo se eu for fazer um balanço e botar, né, os positivos e os negativos, para mim os positivos eles estão bem mais além do que aconteceu de probleminhas e tudo mais. A gente conseguiu superá-los assim com muita maestria. E eu vejo que o que o Matracast vem assim trazer, né, com o trabalho do Matraca no jornal primeiramente e com essa plataforma agora, né, de podcast, só reflete aquilo que a gente faz no cotidiano da gente. Trazer essas questões, né, sobre racismo, sobre os preconceitos que existem, né, e agregar todas as diversidades que nós temos, a escola, ela respira isso todos os dias. Então, até, inclusive, os resultados vêm, né, a partir desse trabalho diário, que não é simples, mas como ele é feito diariamente, a gente percebe que existe uma verdade em tudo aquilo, né. Conseguimos aí, não sei se você já fez essa menção aqui, Adriano, no Matracast, mas existe hoje um momento, né, dentro da prefeitura que valoriza as escolas que têm um trabalho voltados para a educação étnico-racial, né, das pessoas. Então, que é o selo, né, o selo chamado selo antirracista. E no ano de 2025, nossa escola ficou em segundo lugar nas escolas do Distrito de Educação 3. Então, eu acredito que isso é só um reflexo daquilo que a gente faz com maestria e todos os dias aqui na escola a respeito dessas ações voltadas para o preconceito racial, principalmente. E Janaína, qual o balanço que você faz desse ano aqui na Joaquim Francisco? Olá, mais uma vez, né, saudando a todos e como o Anderson, eu gostaria de parabenizar, né, o Matracast está sempre aí bombando, os alunos gostam bastante, já esperam, né, para o próximo. E o balanço que eu faço, Adriano, é justamente a questão do que o Anderson falou, vou só complementar, tá? Que a gente foi um ano bem desafiador, né? Muitas dificuldades, muitas pedras no caminho que a gente costuma brincar, né? Mas a gente conseguiu superar, né? Tudo. Estamos aqui finalizando o ano com muito aprendizado, que é o meu trabalho, né? O trabalho pedagógico da minha equipe, que a gente conseguiu superar todas essas dificuldades e mesmo assim ocorreu o aprendizado. E o aprendizado reconhecido, nossa escola já é muito bem reconhecida dentro da prefeitura, mas não deixamos que o nosso nível cair, porque nós temos eu costumo dizer que a gente está num patamar que a gente não pode mais deixar cair, né? E aí o Anderson veio somar a nossa equipe,
E eu costumo sempre dizer para ele que ele não mede esforços para o que a gente precisa para que o aprendizado dos alunos aconteça. E graças a Deus, a gente conseguiu terminar o ano muito bem, com grandes resultados. Ontem foi o nosso JF Olímpico e a gente conseguiu resultados tanto no IFCE, com a questão das Olimpíadas, com a questão de alunos se destacando na Feira de Ciências. Então, assim, vou elencar aqui porque são muitos, foram muito bom o resultado. Acho que vocês podem até passar um pouquinho do que foi o nosso JF Olímpico ontem, para poder elencar esse balanço. A outra pergunta que eu ia fazer é justamente, a Janaína já adiantou um pouco. Teve a Olimpíada da Água, a Olimpíada Nacional de História do Brasil, a NHB, teve a UBA, teve OBMEP, teve alunos no IFCE e diversas outras modalidades que geraram o JF Olímpico. Anderson e Janaína, qual é o segredo para tantos êxitos? Assim, eu acho que receita não existe. Eu acredito que não existe uma receitinha pronta. Ó, se você fizer isso, eu acredito que a gente tem que... o que eu faço isso dentro da minha prática profissional independente do lugar onde eu esteja, se for como sendo professor, como coordenador, ou qualquer outra função que venha a vir na minha vida, eu vou sempre pensar dessa forma. Eu acho que eu estou aqui para potencializar talentos, né? Vou dar um exemplo, o seu Adriano, né? Que a gente conhece você aqui a partir do começo desse ano também, sempre aqui na escola, praticamente junto comigo, né? Sim. Então assim, eu vejo um potencial, para além da sua aula de história que você dá nas suas salas, eu vi um potencial aí para você fazer coisas a mais aqui. Então, a minha função que eu vejo para trazer esse segredo que você está dizendo, eu acho que é isso. Você tem um conhecimento, você tem uma potencialidade e eu devo investir nisso, porque a partir disso, quando isso chega na ponta para o aluno, ver a sua felicidade, ver a sua empolgação, isso contagia, e isso vai começar a disseminar mesmo. Né? E assim eu penso em todas as competências que nossa equipe aqui tem. Então, o segredo para mim lógico, tem que ter uma certa organização na vida, para que tudo, né, um planejamento, né, uma ordenação, buscar cronogramas, né, e juntar a equipe para que essas potencialidades elas andem juntas. Então, para mim, o que eu penso é isso. Se para dar certo, eu preciso acreditar no potencial de cada professor, não focar naquele pequeno problema, porque todo mundo é humano aqui. Eu vou ter o meu problema, você vai ter o seu, a Janaína vai ter o dela. Meu problema, esquece esse problema aí e vamos dar condições para que aquilo que aquela pessoa tem de bom consiga aflorar cada vez mais. E aí a escola anda com maestria. Eu acredito que seja isso. E para você, Janaína, o segredo está onde? Acho que o Anderson já disse tudo, né? Mas é justamente essa união da equipe, né? Eu acho que um clima escolar é o que nos move, né? Que faz com que a gente tenha esse entusiasmo no dia a dia, que acaba contagiando os alunos. E eu acho que a gente conseguiu isso com essa equipe. E graças a Deus, para 2026, com essa reforma terminada, com a nossa escola bem estruturada, a gente vai ter muito sucesso. Sim. E sobre a reforma, outro ponto que eu queria tratar com vocês, né? A reforma, ela trouxe alguns problemas, né? Físicos, estruturais, de saúde, né? De professores, de alunos, mas ela está terminando. E para 2026, essa obra concluída vai trazer o que de novidade para a escola, Anderson? Eita! Eu, inclusive, até na nossa última reunião de confraternização, já falei, inclusive, né? Eu estou sentindo que 2026 vai ser o ano da nossa escola. Porque a gente está recebendo, né, a partir dos investimentos da prefeitura, uma escola realmente renovada. Né? Quem já anda hoje, né, sem os tapumes no meio ainda da obra, mas ainda com um pouco mais de espaço, né, para a gente andar e conseguir até visualizar o que está acontecendo aqui na escola, já percebe que a escola já tem um outro ar. Né? Ela já é bem mais ampla, ela está mais iluminada, né? E sem contar com os equipamentos que são novos para dentro da Escola Joaquim Francisco que nós vamos receber. Né? Vamos receber um auditório climatizado para receber sempre assim, cerca de 230 pessoas, né, sentadinhas, bonitinhas. Se a gente apertar, cabe mais. Então, a cadeira acolá, tudo mais, dá tudo certo. Com um palco maravilhoso para as nossas apresentações, né, professor? Vai ficar bom. Para reuniões, para encontros. Vai ser um lugar bem utilizado e bem querido por nós, né? Sem contar também com os outros laboratórios que estão lá acima do nosso auditório, que é um laboratório de matemática e um laboratório de química e física, que a gente está recebendo também. A parte administrativa, ela vai se concentrar um pouco mais agora, vai estar tudo pertinho, né? Vizinho à secretaria, coordenação pedagógica, a sala da educação especial,
a direção onde já está, e a sala dos professores vai ficar logo à frente. Então a gente vai estar ali na parte pedagógica, administrativa, tudo mais concentrado, juntinho, isso até facilita, né, a convivência também, né, da gente com os alunos, até as famílias encontrarem a gente. Então isso vai ser importante, e um pátio amplo, né, um refeitório fixo que a gente vai ter, não vai precisar mais estar tirando cadeira nem botando, né, vai ter um movelário fixo para o nosso refeitório, né, e com isso a escola, os professores, os estudantes, as famílias e a comunidade sempre ganham. Muito bom. Então eu creio que com os equipamentos, né, com bem menos poeira, né, então teremos muito mais saúde, né, e um equipamento bonito, né, bem cuidado, zelado, também traz muita saúde pra gente, né, dá vontade de a gente não ir embora. Sim. Então acredito que vai ser, como eu já estou prevendo, 2026 vai ser o ano do Joaquim Francisco, anota aí. Amém. Janaína, e um ponto muito importante que passa constantemente pela coordenação pedagógica é a relação família e estudantes. E aí, ó, você, pai, mãe, que esse ano a escola precisou conversar com você, precisou trazer o aluno, o pai, a mãe para junto a gente conversar. Que mensagem, que esclarecimento você deixaria da importância dessa parceria escola e família? Você já iniciou colocando que é essencial, né? A gente precisa dessa parceria. A escola não tem como caminhar sozinho sem a parceria dos pais, sem as famílias estarem presentes, sem estarem acompanhando o aprendizado, os estudos, cobrando. A gente costuma brincar, Adriano, que a gente não quer que o pai ensine, mas que acompanhe, né? Porque ensinar é função do professor. E graças a Deus nós temos excelentes professores aqui na escola. Mas a gente precisa de um acompanhamento da família, de uma cobrança, porque a gente sozinho a gente não consegue. A gente precisa que as atividades sejam fixadas em casa com os alunos. E aí eles muitas vezes sozinhos não conseguem. Então a gente precisa que o pai só cobre. Deixa eu dar uma olhadinha, o que foi que você aprendeu hoje? O que aconteceu? Deixa eu ver sua agenda. Você fez o quê? Então está faltando isso. Então complemente, vai estudar. E se ele criar um hábito de estudar 1 hora, 2 horas por dia, não vai ter mais nenhum problema que ele dificuldade, porque ele já criou aquele hábito. Então, ele acostuma, depois que ele estuda, aí sim ele pode ir para o lazer dele, para o descanso, não precisa ser muito tempo, mas sim criar esse hábito de estudo para que no final do ano não tenha toda essa problemática de recuperação final, de estar aqui em janeiro, porque já está de férias, porque ele já estudou durante o ano inteiro, dentro do momento certo, das horas corretas, e não acumulou nenhum déficit de aprendizagem. Posso só comentar? Sim, por favor. Essa parceria da família com a nossa escola, ela vai para além do pedagógico. Ela precisa ter esse lado bem marcado e bem presente, porque isso ajuda a gente até nas questões estruturais e questões técnicas, inclusive de comportamento, né? Se a gente tivesse esse acompanhamento melhor das famílias, né, eu teria muito menos problemas de coisa que some, por exemplo, né, de momentos de conflito, né, entre um aluno e outro, né, a questão da preservação do próprio patrimônio, né, que nós temos, né, que são deles, né, estão recebendo um equipamento aí de muita qualidade, eles acabam destruindo o que era para ser usufruído por eles. Né, então tem muito disso, né, e eu costumo dizer, se você me permite fazer aqui uma analogia, permite tudo. Abra sua matraca, é o nosso tema. Mas agora, se você deixou, agora vou entrar. Eu sempre costumo dizer que, assim, não é que a gente queira que os pais façam tudo pelos seus filhos, mas porque a pegada da escola de tempo integral ela é meio que o contrário disso. Mas, às vezes, a gente sabe que a gente precisa de um acompanhamento. E eu sempre vejo a ideia do aluno, do estudante, principalmente nessa época de pré-adolescência e adolescência, né, que a gente pega aqui os meninos de 6º ao 9º ano, né, que eles precisam, a analogia do papagaio, da raia, da pipa, né, que eles precisam aprender a voar, isso é certo, né, mas eu acho que um voo completamente deliberado, eles vai sair, vai voar, vai cair, vai acabar caindo na água, caindo no chão, quebrando, né, se ele for uma raia, né, então eu acredito que a gente precisa ser esse fio lá, mesmo que às vezes meio que invisível, meio que parece que não está ali, né? Mas a gente precisa ser essa condução, a gente ser esse caminho. Ele vai estar voando, mas com um direcionamento, né? É importante a gente ter esse lugar aí da família e da escola também, né? Para dar a autonomia que ele precisa, né? Para ele ser dono da própria vida, mas a gente saber o que está acontecendo, né? Então é importante a gente estar ali vigilante, a gente estar acompanhando, né? E sem esse apoio da família, a escola não consegue fazer a parte dela,
Porque a gente vai estar vigilante, a gente vai estar acompanhando, mas se não tem a mesma característica dentro de casa, que é o outro terço que ele passa da vida, né? Vai ficar complicado, até a mente vai ficar confusa, né? Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, já que na família não passa, né, esse controle. Então é importante, né? Até um apelo que eu faço para as famílias, né? Se aproximem da vida escolar dos filhos de vocês, né? Deixem que ele caminhe, claro, mas com essa vigilância, com esse olhar, com esse contato, né? Que não precisa ser vigilância, né, rígida, ríspida, né? Um contato amigável, até melhor, e o estudante até aceita melhor. E faz toda a diferença, né? A gente tem diversos casos onde a gente vê quando a família acompanha, está presente, é outra realidade. Isso. E aí as famílias, ó, você pai, mãe, responsável que está assistindo, se esforce um pouco mais, acompanhe um pouco mais. Vale muito, muito a pena. Para o futuro do seu próprio filho, né? Ou parente de família. E no Matracast, um dos corações da nossa temática é a questão étnico-racial. E aí a escola Joaquim Francisco é uma escola totalmente aberta para esse tema. O que vocês teriam a falar sobre isso? Porque essa escola já vem num crescente, numa caminhada. Quando eu cheguei por aqui, já era comum as pessoas tratarem disso. Como é que foi essa construção? Eu vou deixar a palavra com a Janaína, porque eu estou aqui recente, estou aqui há um ano, então eu acho que ela sabe falar mais do que eu sobre isso. A nossa escola sempre teve, né, esse olhar, sempre foi aberta a conversar, o diálogo com relação a essas discussões. Aí a lei veio e a gente coloca a questão da lei, que traz a BNCC, para que os pais entendam da necessidade, não só os alunos, mas os pais também entendam dessa construção, que não é só da nossa escola, mas em toda a prefeitura, né, em toda a educação do Brasil, que vem crescendo muito com relação a esse assunto, mas a gente ainda encontra muitas dificuldades. Tanto aqui na escola, a gente procura trabalhar em todas as disciplinas, né? E aí, a nossa professora Regiane, professora de artes, às vezes encontra alguns pais que não compreendem, aí colocam que a escola está trabalhando questões de religião A, de religião B, por conta disso, vai tirar o filho e tudo, e assim, aí a gente tem que vir, né, todo amparado por lei, para que os pais compreendam a necessidade dessa discussão, mas sempre o mínimo, né? A maioria realmente abraça a causa, os professores, e esse ano a gente conseguiu o 2º lugar, como o Anderson já colocou, sob o comando do professor Adriano, né, que é muito entusiasmado nessa temática, e a nossa escola só avançou. Então, a gente realmente está de parabéns, como você falou, é uma crescente. Nós já vínhamos trabalhando, se fosse só a questão de um ano, realmente a gente não teria conseguido esse 2º lugar. Sim. Você é testemunha que você, né, foi cascaviar, foi pegar os documentos, foi ver que a gente realmente já trabalhava, e tanto que a gente já conseguiu todos os selos anteriormente. Mas eu acredito que esse ano foi, assim, o ápice, e nós estamos de parabéns. E como o Anderson disse, próximo ano, sim, a gente vai arrasar muito. A Janaína falou essa ideia dessa construção, né? Mas eu penso, às vezes, que é a ideia até de desconstrução, né? Primeiro, né? Porque sim, quando a gente vê o embate da família, né? Com essas questões, porque a gente não é uma escola doutrinária, não devemos ser, não vamos ser nunca, né? Então, a gente não está aqui para doutrinar ninguém. Mas eu acho que as pessoas, elas precisam do conhecimento. Sim. Né? Entender que existe, saber que está ali, né? E que aquele conhecimento ali é sempre válido. Até por conta da criação de um respeito, da criação de uma sociedade que não tenha tanto preconceito, né? A gente precisa informar, né? Precisa conhecer. Por conta disso, a escola é obrigada a falar de todos os temas, a passar sobre todos os assuntos, porque a decisão é individual, mas a escola está nesse papel, né? De trazer o conhecimento às pessoas e faz parte da sociedade, da vida, essas temáticas. Então é importantíssimo, né? Importantíssimo estarmos nessa empreitada sempre, né? E crescendo sempre nesse momento, né? Porque eu acredito que não exista uma escola, né, principalmente das escolas, né, de periferia, das escolas municipais, né, que são bancadas pelas instituições governamentais, que não haja preconceito, que não haja racismo, que não haja homofobia, que não haja xenofobia, enfim, né, todas essas questões sociais que nós temos. E é algo tão estrutural que às vezes a gente não percebe. Por isso que eu falo que às vezes o trabalho da escola, antes de construir, é um negócio de desconstrução mesmo. Tem que tirar algumas coisinhas,
né, do próprio pensamento, para que a gente possa colocar outro depois. Sim. Né? Então, aí a nossa escola ela tenta fazer isso todo santo dia. Uhum. É a conta-gotas mesmo. É. Isso. Como as próprias diretrizes dizem, né? Tem que ser aos poucos, é mudança de mentalidade. Não vai ser do dia para noite. Não, a vai gente não ser. consegue. Isso. Mas a escola está empenhada e isso é um ganho muito grande. Sim, É. sim. E aí, já caminhando para o final aqui do nosso podcast, do nosso MatraCast, eu queria que vocês elencassem pelo menos duas coisas para essas duas categorias. Que bom, algo que aconteceu durante o ano. 2, que bom, diferentes. E que tal? Que tal na perspectiva de mudança, né? Algo que não foi legal. Que tal se mudar tal coisa? Que bom, são coisas muito boas que aconteceram. 2, que bom e 2, que tal? Quem começa? Vai, Janaína, vai, eu vou dar essa colher de chá pra ti. Porque se foram tantos que bons, né? Que bom que a gente superou. Pode falar mais de 2, que bom, não tem problema não. Bom que a gente superou tanta dificuldade. Eu acho que esse foi o principal que de 2025 foi a gente conseguir passar por essa reforma, dando aula de qualidade ainda dentro dessa escola, sabe? Porque, assim, os professores poderiam, né, desistir em alguns momentos, pais também, né? Mas todos tiveram a paciência, todos tiveram o engajamento, a união de um ajudar o outro, mesmo no momento de doença, e aí segurando as pontas, os que ficavam aqui, uns tirando de licença e os outros se unindo para não deixar faltar aula para o aluno, pegava a atividade do professor, e aí todo mundo se revezando, todo mundo se ajudando. Eu acho que esse é o grande que bom da nossa escola, é a gente ter superado essas dificuldades. E que tal que a gente, próximo ano, consiga tirar essas dificuldades e o nosso aprendizagem crescer ainda mais, sabe? Outro que bom, nossos alunos no IFCE, muitas aprovações, que é o nosso carro-chefe, a gente costuma dizer que foi a gente que implantou isso aqui na Prefeitura de Fortaleza, porque antes de toda essa estrutura que hoje existe, a gente já colocava muitos alunos dentro do IFCE desde 2015, quando a gente veio para a Escola Tempo Integral. E a gente aposta muito, como se fosse o nosso grande lema da escola, né? É uma questão cultural mesmo da escola, a gente colocar alunos no IFCE. Tanto que os meninos, quando vêm, entram no 6º ano, quando a gente faz o acolhimento, eles já ficam, e o que é IFCE? Quando os acolhedores falam, né, que são os próprios alunos que vão acolhê-los, e o que é IFCE? Eu quero entrar também. Então, vamos lá junto com a gente, que a gente vai ajudar você a entrar no IFCE. Então, se torna um projeto de vida dos alunos. Outro que bom também, a nossa parte diversificada, onde a gente vai ali motivando o sonho deles, onde desde o acolhimento, que é quando ele entra e conhece um pouquinho do que vai ser essa escola de tempo integral, que essa parte diversificada vai ali alicerçando toda essa construção do projeto de vida deles. Então, são muitos que bons. E o que tal, mais um que tal, é a gente, no final do ano de 2026, termos muito mais no JF Olímpico que apresentar aqui para vocês. Dobrar a meta, tem que chegar na meta, dobrar de novo. Porque assim, não tem como parar, né? É só crescer, porque a nossa escola tem uma grande trajetória e a gente não deixa a peteca cair. Massa. Para terminar com coisa boa, vou começar com os que tal, então. Eu acredito que a coisa que mais ajude a escola para 2026 é que tal todo mundo fingir que é diretor? Às vezes a questão da gestão, ela passa por um entrave mesmo, que é assim, que é a ideia da autoridade, né? Só por ter esse nome, às vezes as pessoas vão tratar as pessoas com mais respeito. Mas é uma coisa que eu gostaria de implantar muito aqui, a partir do ano que vem, que o ano de chegada é um ano meio de acomodação, eu acredito, né? Um ano de tentar encontrar o seu lugar que está chegando, né? E eu acho que é muito mais a adaptação minha do que a dos outros, né? Mas eu vejo isso, né? Então, que tal a gente se irmanar um pouco mais para tratar de outras questões que não são puramente pedagógicas, né? Porque o meu maior desafio dentro da escola que eu tenho hoje é o zelo pelo patrimônio escolar, né? Eu em agosto, eu entreguei os mais de 300 armários que nós temos aqui na escola, né? 2 lockers bem bonitinhos. No começo de setembro eles começaram a usar, e eu tenho a tristeza de recebê-los hoje, né? Eu inclusive até já fiz um vídeo, né, com a completa deteriorização deles, né, todos amassados, a grande maioria amassados, arrombados, com portas quebradas, né. Eu tenho um trabalho também de dano dentro dos banheiros, masculino e feminino dos estudantes, que eu vejo que eu preciso dessa ajuda, enquanto gestão, né, de uma equipe inteira, né, inclusive da conscientização dos próprios meninos, em sala de aula, dentro das aulas, no momento em que a gente está junto aqui, porque nós fazemos valer total essa pedagogia da presença, que é essencial dentro da escola de tempo integral,
Então a gente precisa um pouco mais. Então que tal a gente se empenhar um pouco mais para zelar pela escola que a gente está recebendo aí tão bonita, né? Eu vou fazer de tudo para que ela continue bonitinha assim para sempre, né? Não vou medir esforço para que isso aconteça, mas sozinho eu não consigo de forma alguma, né? Porque nós somos mais de 50 profissionais trabalhando na escola e nós temos mais de 440 estudantes matriculados. Então, muita gente para poder desconstruir e pouca gente para tentar manter, né? Então, eu tendo esse momento, ele seria um grande quintal para mim, um ótimo quintal para mim. Eu acho que eu não tenho outro, eu acho que seria isso, né? Então, vamos para os que bom, Que bom. né? Primeiro, que bom que eu tenho uma equipe que acredita nas coisas loucas que a minha cabeça tem, às vezes, né? Porque eu sou uma pessoa, né, falando de coisas particulares, eu sou uma pessoa extremamente ativa, eu não gosto de coisa lesa, não gosto de lerdeza, eu gosto de atividade, eu gosto de ação, para minha vida tem movimento, né? Então, é importante os momentos teóricos em sala de aula, essenciais, mas as práticas a gente sabe que elas ensinam bastante, né? Ensinam para além da disciplina. Então, é interessante, eu senti que a escola está viva, está visitando lugares, está experimentando outros lugares dentro da própria escola. Então, estão aproveitando cada espacinho desse para o aprendizado, né? Então, que bom que eu tenho uma equipe que acredita nisso e que, né, arregaça as mangas junto comigo para que essas coisas realmente aconteçam. E o segundo que bom é um bem pessoal. Que bom que eu vim para cá. Que bom que eu estou aqui. Foi uma escolha meio que caiu de paraquedas nos meus braços, né, para estar numa direção escolar. Eu estava só querendo voltar para o meu cargo de coordenador pedagógico e houve essa oportunidade de vir liderar uma equipe aqui no Joaquim Francisco. E eu encontrei um lugar que realmente é a minha cara. Ela parece muito com aquilo que eu penso que deve ser uma escola, né? Lógico, a gente tem desafios todos os dias, mas se não for, não é escola, né? Então, esses desafios, eles são importantes até que a gente entenda, para que a gente entenda qual é o nosso papel enquanto pessoa na sociedade e potencializar aquilo que a gente gosta de fazer, sabe fazer, né? Tem a capacidade, tem a competência para fazer. Então, encontrar pessoas que têm esse mesmo objetivo é mágico. É muito verdade, bom. é verdade. É muito bom. Então, que bom que eu estou aqui. Independente de ser diretor, né? Eu acho que eu encontrei um lugar que seria um ótimo lugar para trabalhar. Muito legal. E para fechar esse nosso MatraCast, a mensagem final do Anderson e da Janaína. Seja no sentido de estudos, de ano novo, para os pais, para a comunidade escolar em geral, mensagens finais. É só realmente agradecer por essa parceria de 2025, né? Que foi realmente um lugar, como eu acabei de dizer, um lugar mágico para estar, né? Eu não meço esforços, ainda bem que eu tenho também esse reconhecimento da minha equipe, né? Então isso é muito bom. E realmente é só agradecer por tudo que aconteceu esse ano, né? De estarem juntos, né? Da gente nesse desafio de passar por 2025 com reforma, com doença, com chuva, com falta d'água, com poeira, com todas as coisas, porque para além de tudo isso, a gente tem aí ó, 100% em SPAES, 100% em SAEB, mais de 50 alunos recebendo menções honrosas, certificados, medalhas, em Olimpíadas diversas do Brasil inteiro. Então, apesar de tudo isso, a gente é uma equipe vencedora, né, que conseguiu, que conquista, né, e agradecer a toda a comunidade escolar, desde as mãezinhas que passam um dia aqui na frente esperando seus filhos, e não deixar, e a gente bate um papo, né, até os meus mais próximos, né, Janaína, meus PCAs, né, a coordenação, secretária, o meu CAF, o Matheus. Então é só realmente agradecer por esse momento e desejar que 2026 realmente seja o ano dessa nossa escola, né, que venha todo mundo com muita saúde, né, que seja um ambiente saudável para a gente viver, conviver, trabalhar, e que só seja sucesso. Bem, minha palavra é gratidão, né? Gratidão não só para a equipe, mas para todas as famílias que confiam no nosso trabalho, que trazem os seus filhos. Quando você traz um filho, a gente que é pai, que é mãe, trazer um filho e entregar nas nossas mãos, assim, é realmente confiar na gente. E aí, quando vocês depositam essa confiança na gente, a gente tem aí uma responsabilidade grande aí nas costas, né? Mas graças a Deus, deu tudo muito certo, está dando, né? Nossa escola, como já falei aqui, uma trajetória de sucesso. E que 2026 seja um ano de muita paz, de muita saúde para todos nós, para as nossas famílias, para as famílias de vocês, e que possamos estarmos todos juntos, com muito amor,
paz, confiança e muito sucesso. Obrigada a todos e até 2026. Feliz Natal a todos também. Feliz Natal, Feliz feliz ano ano novo, novo. né? Anderson, obrigado. Eu que agradeço. Eu Muito que agradeço pelo seu trabalho de sempre. Né? Eu não, às vezes eu não consigo nem externar a felicidade que eu sinto quando eu vejo assim, o trabalho da escola ganhando outros ares, né? Esse Matracast é fantástico, fantástico. Legal. Janaína, obrigado. Nada. Valeu. Queria agradecer e parabenizar, né, a pessoa da Adriana e do Samuel, que fica ali atrás, Nossa mas equipe que aqui, também é a nossa equipe aqui das mídias sociais da escola. Está muito sucesso, não só no Matracast, mas como no Instagram da escola. Nossa, Isso. muito obrigada, viu, gente? A equipe é realmente unida, professor Isso. de história, Isso. professor de língua Português. portuguesa. A gente potencializa todo tipo de loucura que esse povo tem aqui. É. Logo sabendo. E o Matracast, o último Matracast do ano, fica por aqui. E como Janaína disse, né, do outro lado da câmera da máquina tem gente também. E aí ele vai vir aqui agora também para dizer uma palavrinha para vocês. Professor Samuel. Merecido. Sim. Pode ficar. Fique aqui atrás. É. Só dizer para todos, boas festas, aproveitem para confraternizar com a família, aproveitem para abraçar o pai, a mãe, o irmão, os tios, todo mundo, e se preparem para 2026, voltar com tudo, né? Porque tem muita coisa para acontecer na nossa escola 2026, então aproveitem, descansem, comemorem bastante, porque a gente está encerrando mais um ciclo e daqui a pouco a gente está começando outro. É isso aí. E a gente encerra por aqui, por uma educação pública gratuita, de qualidade e antirracista. Muito obrigado pela atenção de todas e todos vocês. 2026 a gente está de volta e vai ampliar ainda cada vez mais. Muito obrigado a todos e palma para todos eles aqui, ó. Palma para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, Tchau.